Olá! A história dos judeus no Brasil acaba de ganhar mais um capítulo. Descobertas arqueológicas recentes confirmam a presença de comunidades judaicas no interior de Pernambuco. Eles fugiam para longe do litoral, onde teriam mais chances de escapar da perseguição religiosa. Era o tempo da Inquisição. A gente te convida para conhecer a saga de um povo que ajudou a construir a identidade dos nordestinos. O conjunto de montanhas entre o Agreste e o sertão de Pernambuco serviu de refúgio para os judeus em busca da liberdade religiosa, do direito de viver seus costumes, suas crenças, sua fé. Achados arqueológicos recentes na Serra do Ororubá, em Pesqueira, Agreste do estado, reconstituem parte dessa história que permaneceu oculta por mais de 300 anos. A fuga para o interior do Nordeste aconteceu depois do século XVII, com a expulsão dos holandeses, que eram mais tolerantes que os portugueses com a prática do judaísmo. Quanto mais distante do litoral, quanto mais distante dos centros de perseguição, havia os chamados comissionados e familiares do Santo Ofício a todo tempo dispostos a delatarem alguma prática de judaísmo. Então, assim, procurar regiões remotas, no interior do Nordeste, no interior de Pernambuco, da Paraíba, de Alagoas, do Rio Grande do Norte, do Ceará, foi uma forma de se manterem esses cristãos novos judaizantes afastados da Inquisição. Nesta visita técnica, representantes do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em Pernambuco, reconheceram a importância das descobertas e começaram o processo de instalação do mais novo sítio arqueológico do estado, o Centro Judaizante Arauí. Arauí é uma palavra indígena de origem chucuru que significa serrinha. O sítio é vizinho do território indígena. Esse sítio arqueológico tem uma dimensão enorme, na medida que pode se constituir no elo que faltava nessa comprovação dessa presença judaica nos sertões do Nordeste brasileiro. A primeira pista da presença dos judeus nesta área são as ruínas desta construção de paredes de pedras que os pesquisadores acreditam ter sido uma sinagoga secreta. A suspeita é reforçada por um objeto muito emblemático para os judeus que estava escondido na parede, a mezuzá, que contém uma oração da Torá, a Bíblia dos judeus. A mezuzá é um objeto sagrado para os judeus. Ela é colocada no portal das casas, mas aqui, nas ruínas, ela não estava no lugar original. Ela foi encontrada exatamente aqui, nesse espaço entre as pedras, lá no fundo. Foi escondida. Tinha uma pedra aqui na frente e ela estava cuidadosamente envolvida numa camada de parafina, o que a protegeu da umidade e das marcas do tempo por séculos. Ela ficou ali até ser encontrada pelos irmãos Marcela e Saulo, herdeiros do sítio, que foram buscar explicações para as descobertas ainda em 2017. A gente entrou em contato com a Universidade Rural. Eles foram os primeiros que atenderam o nosso chamado de vir aqui, de observar também o entorno da área, e começamos a fazer as buscas, de algo mais concreto sobre isso. A mezuzá foi aberta pelos pesquisadores que removeram as camadas de parafina e de papel e comprovaram a autenticidade do pergaminho de pele de ovelha com a oração caprichosamente escrita em hebraico. Depois que a gente abriu, a gente entrou em contato com o rabino e veio ele, um rabino brasileiro, com um rabino que não é daqui, ele é de Israel, ele nem português falava, ele só falava hebraico. E a mezuzá já tinha voltado a se fechar sozinha, que é um material de couro, E aí ela estava fechada. Ele viu ela fechada, mas viu a foto dela aberta. E quando ele viu aquilo, ele se levantou da cadeira, começou a ler e explicar todos os traços, que tem a forma que cada escrivão fazia a letra.
Então ele realmente, quando viu a foto, ele acreditou. Que ele estava bem reticente, mas depois que ele viu a foto, ele mudou completamente e atestou que aquilo, na visão dele, teria pelo menos 200 anos. Qual é a missão de vocês com esses achados? Dar seguimento, possibilitar que seja estudado, comprovado cientificamente e mostrado para todos. A chegada dos técnicos do IPHAN também é resultado da busca por respostas. Outra construção antiga já provocava a desconfiança dos irmãos. A pouco mais de 200 metros das ruínas, outra descoberta ajuda a reconstituir o passado e sinaliza uma importante prática religiosa dos judeus. Esse poço aqui é diferente de todas as cacimbas e reservatórios da região. Ele foi construído em detalhes para ser uma mikvê, uma piscina especial para a realização de rituais de purificação dos judeus. O mikvê fica numa nascente com água corrente e limpa, como descreve a tradição judaica. Tem profundidade para uma pessoa ficar imersa. A gente sabe que aqui no meio ele tem cerca de 80 a 90 centímetros. Mas lá mais profundo, que é onde a água nasce debaixo dessa pedra, aí ela chega até uns 70 mais ou menos, lá no cantinho. As fotos na época da seca mostram a técnica de construção. O que esse poço tem de diferente que chamou a atenção? Primeiro, a gente sempre foi um ponto focal nosso aqui, porque ele é uma nascente. Então, de 30 anos para cá, nós fizemos um trabalho de reflorestamento da área e recuperação para que ela esteja assim correndo praticamente o ano inteiro. Mas o que chamou a atenção para a gente é o tipo de construção que existe nele, né? De tijolos dobrados, um apoio de descida, como se fossem tipos de degraus aqui e uma espécie de banco no final, lá no canto, onde a gente não consegue ver nessa época de que a água está cheia. As dimensões dessa mikvê, o fato dela possuir degraus, quer dizer, as pessoas podiam descer para emergir de forma mais delicada, mais suave, reforçam, não é, o fato de ter sido aqui, de fato, uma mikvê. Entre centenas de fragmentos de cerâmicas encontradas no sítio, esta tem a digital dos judeus. Uma tigela com 2 letras em hebraico que significam vida. O grande desafio é realmente se saber qual foi o período exato em que existiu essa possível sinagoga, ou pelo menos esse centro judaizante, porque como reunia diversos elementos, é difícil a gente imaginar que era para uma família só. Então, provavelmente aqui havia um ajuntamento de famílias em torno desta edificação, né, que provavelmente uma sinagoga. Daqui por diante é preciso intensificar pesquisas para chegarmos à conclusão do período exato em que existiu e se inclusive haverá outros indícios nas proximidades de prática judaica. O sítio arqueológico vai ter cerca de 6.000 metros quadrados. Os achados arqueológicos afloram por toda a área. É só cavar que pedaços de cerâmica e outros objetos são encontrados na terra. O Alain, arqueólogo, iniciou o projeto para cadastrar o sítio Arauí no Sistema Nacional de Dados do IPHAN. E nessa inspeção, você nota que tem muito material para ser descoberto ainda? Muito material dispersado e de longas ocupações a gente pode ver, porque são muitos vestígios que a gente encontrou aqui, material histórico, cerâmica, louça, grês, entre outros. Essa medida do cadastro ela é muito necessária a partir desses achados? É importantíssimo, porque assegura a proteção, né, quando um bem está protegido e cadastrado na base de dados do IPHAN. O IPHAN tem conhecimento desse bem e pode destinar esforços para garantir a preservação desse bem também. Quando a gente tem uma família interessada na preservação desse patrimônio, todos ganham, né, tanto o patrimônio quanto os proprietários. A propriedade Arauí pertence à família da Marcela e do Saulo há mais de 30 anos. É destinada ao turismo ecológico. O reconhecimento da importância dos achados reforça o desejo dos irmãos de preservar o sítio e tudo o que for encontrado nele. E com esse reconhecimento, vocês têm por dever preservar isso tudo, né? Ser uma espécie de guardião.
O que você acha dessa missão? As pessoas no mundo capitalista sempre falam de quem são os donos, né? Chegam aqui e perguntam quem são os donos da área. E tanto eu como Marcelo, a gente sempre falou, nós guardamos o espaço, nós somos guardiões. Então isso traz mais uma comprovação de que é isso, a missão da gente tá em torno dessa guardiania. Qual o próximo capítulo que você espera para essa história? Pesquisa, comprovação, visitações, pessoas que queiram contar, mostrar e a gente ajudar todo mundo a talvez se identificar um pouco com cada uma dessas histórias. Uma história que ainda está sendo escrita. O capítulo mais recente passa por terras do agreste pernambucano e ajuda a compreender melhor a formação do povo nordestino. As ruínas aqui de Arauí, elas podem ser o elo que estava faltando no sentido de demonstrar que, de fato, boa parte da população nordestina tem essa descendência dos judeus através de seus cristãos novos, né? Então, assim, a gente diz sempre que o povo nordestino tem 3 grandes formadores, o branco, né, português, cristão velho, o negro, o indígena, mas faltava esse 4º elemento constituinte, no mesmo grau de dimensão, o elemento semita, os judeus. São formadores também do povo nordestino e povo brasileiro. E eu acho que isso dá uma unicidade, né? O povo nordestino é realmente único, porque contém essas 4 origens, digamos assim, constituintes muito fortes. No próximo bloco, você vai ver como os judeus ajudaram a construir a identidade dos nordestinos desde o início da colonização. Uma história que já rendeu filme e que continua sendo revelada.